Olá pessoal, bem-vindos. Hoje eu queria trazer para vocês algumas informações devido a esse nosso conflito com os terroristas da Hezbollah no Líbano. É um dos pontos históricos e geográficos importantes que tem no Líbano. Queria contar para vocês sobre o rio chamado Litani. Provavelmente muito vai se falar dele e é falado ainda hoje durante todos os conflitos que tem com a relação no Líbano, por ser um rio de extrema importância. O maior rio que tem no Líbano, são 170 quilômetros de extensão de norte ao sul. Ele vem correndo de forma paralela ao Mediterrâneo e vai desembocar numa curva no Mediterrâneo. Ele nasce num vale importante, Vale Beca, muito vai se escutar também nesse período de guerra, de conflitos. O Vale Beca é um vale muito importante que tem no norte do Líbano, entre os montes do Líbano, que tem com as fronteiras da Síria e com o centro do Líbano. Esse rio vai percorrer paralelamente, vai desembocar no Mediterrâneo. Numa parte inicial dele vai ser construído ao longo do tempo uma usina hidrelétrica, um lago para armazenar as águas e produzirem a energia elétrica nessa usina hidrelétrica. Esse rio vai descer em direção ao sul, saindo do norte em direção ao sul e bem próximo das fronteiras de Israel, aproximadamente 4 quilômetros, faz uma curva, como é chamado em hebraico, chama-se de joelho do rio, faz uma curva e desce em direção ao mar Mediterrâneo. Esse é o lado topográfico, que a gente pode chamar geográfico, que tem do rio, onde ele se encontra parte desse vale, onde nasce o vale, é parte da fissura síria-africana, uma região geológica de extrema importância que vem da Turquia até praticamente a África, cortando o que a gente conhece o Vale do Jordão até praticamente a África. A importância desse rio para o país atual e ao longo da história do Líbano é a principal fonte de água doce, a principal fonte de irrigação para a agricultura, logicamente a usina hidrelétrica nos tempos modernos de hoje. Como ele chega bem próximo da fronteira atual de Israel, ele sempre foi muito polêmico desde que nasceu o Estado de Israel nos conflitos, mas ele tem uma origem de já no passado, aproximadamente quase 3.000 anos, de ser parte da fronteira da Israel bíblica. A tribo de Asher, uma das 12 tribos, que ficava na região do Mediterrâneo ao norte, o seu limite era o rio Litani, uma parte dele que fazia a curva e uma parte mais para o interior, suposição também de que uma das outras tribos, Naftali, também chegava a fazer a sua fronteira norte com o rio Litani. Ou seja, já tem uma passagem de ter uma relação com a terra de Israel bíblica do passado, o rio Litani. Ao longo dos impérios que vieram posteriores, o período pós-grego, também se tornou um ponto de fronteira entre governos que tinham dos impérios que controlavam a região, período romano. Tivemos na época dos reis de Israel também vários momentos e citações do rio Litani, de passagens de povos, ou seja, um lugar de grande importância. Curiosamente também, esse rio, ele nos tempos modernos se tornou um ponto de passagem para os impérios. Vamos falar, Primeira Guerra Mundial, existia antes da Primeira Guerra Mundial acabar, durante a Guerra Mundial, essa região ficou sob controle. A parte que a gente chama hoje de Israel, ela ficou sob o controle do mandato britânico-palestino, o lado do Líbano ficou sob o mandato francês. Então, os ingleses e franceses, os britânicos e os franceses, fizeram um acordo de delimitar novas fronteiras. Então, uma das fronteiras do norte, que era chamada Sykes-Picot, essa divisão de fronteira, o rio Litani ficou sob o controle dos franceses, a parte da Galileia ficou sob o controle dos britânicos, depois do Estado de Israel. Durante algumas batalhas, chegaram os britânicos a lutar no rio Litani. A principal batalha delas é conhecida em 1941, uma batalha contra os franceses, os chamados do regime Vichy, aqueles que eram aliados aos nazistas, e um comando britânico
eram soldados da Austrália, lutaram e atravessaram o rio Litani. Tem uma batalha famosa lá. Nessa batalha, curiosamente, um dos membros do exército, ainda não existe o exército de Israel, mas era do movimento da Palmar, que depois se tornou um membro militar do exército de Israel, um general, se tornou ministro, que era o famoso Moshe Dayan, que feriu o olho dele exatamente nessa batalha, onde ele serviu como voluntário, ajudante. Alguns grupos do Palmar se juntaram aos soldados britânicos. Moshe Dayan, ele serviu como moré dera, como um guia para os australianos que não conheciam a região, e ele foi um dos que orientou o caminho, serviu de guia aos oficiais britânicos nessa batalha contra os franceses, e lá ele acabou se ferindo de um tiro de um franco-atirador que acertou o binóculo dele, e parte do vidro e do ferro talvez entrou no olho, e lá ele perdeu a visão do olho esquerdo. Então, é histórico, famoso, o Moshe Dayan, e muitas pessoas não sabem de onde foi essa batalha, foi exatamente no rio Litani. O Estado de Israel, na Guerra da Independência, também, acordos, no final, acabou saindo do rio Litani, onde chegou até o rio Litani durante a Guerra da Independência, e nos acordos de cessar-fogo acabou voltando à fronteira 4 quilômetros ao sul do rio Litani, e ao longo dos 76 anos do Estado de Israel, em algumas guerras também foi palco de batalha, em especial onde por trás do rio Litani se escondiam terroristas, nada diferente do que acontece hoje. Na época dos anos 70, eram os terroristas palestinos refugiados da Jordânia, do Setembro Negro, vão para o sul do Líbano, destroem praticamente a sociedade libanesa, e algumas operações vão ter lá, operações nos anos 78, especificamente. Depois vai ter a Primeira Guerra do Líbano, conhecida Paz para Galileia, no ano de 1982, vai ser chamada Primeira Guerra do Líbano. Depois vamos ter a Segunda Guerra do Líbano em 2006, e assim esses conflitos com os palestinos terroristas, hoje denominam eles como Hezbollah. A origem deles começou com o terror palestino, e até hoje seguem os conflitos pelo rio Litani. É uma fonte importante geográfica para o país Líbano, e é muito preocupante para a sociedade libanesa quem controla e quem está no domínio dessa região do rio Litani, seja na parte sul, seja na parte do norte. Então, é extremamente famoso em todos os momentos de conflitos, quando tem Israel com o Líbano, que vai aparecer sempre o rio Litani ou o Vale do Beca, por onde nasce esse rio. Espero que tenha agregado alguma informação mais para vocês. Um abraço.